abençoados no nome do Senhor Jesus. E o povo que está aqui presente diz amém. Hoje estamos para mais uma porção da palavra do Senhor que encontramos no Evangelho segundo Mateus. Como os irmãos sabem, ainda estamos no princípio do ano. Hoje é o segundo domingo de 2023 e, por conseguinte, ainda temos o direito de renovar tudo, pelo menos durante este mês. O que é renovado fica mais novinho um pouco. É por isso que alguém está sempre enfeitando, etc, etc, etc. É isso mesmo por aí. Mas não é nisso que nós vamos falar. O Senhor Jesus fez um convite. Daqui a 10 anos, mais ou menos, faz 2000 anos. E esse convite, ainda hoje, é tão real como foi naquele tempo. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito bem. Antes de nós lermos essa porção bíblica, gostava de vos avisar de uma coisa. Por vezes, incluindo irmãos, eles confundem e esperam coisas de Deus que Deus nunca disse que ia dar. Então, se nós nos referirmos a isso não passa de uma pequena introdução para, se os irmãos ouvirem isso na sequência da mensagem, não ficarem admirados. Já para vossas Bíblias, no Evangelho segundo Mateus, se estiverem comigo, vai-me ajudar muito. Sabe o que quer dizer estar comigo? Não é necessariamente estar no templo, é estar sintonizado na mesma coisa ou na mesma pessoa. Ele diz, Mateus, capítulo 11, verso 28. Vamos ler esse verso aí e os dois seguintes. Mateus 11, 28. Venham a mim, ou vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de mais nada, olhem todos para mim. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, se tens um jugo é nós chamamos uma canga. Se tens um jugo, não te consumas. E se tens um fardo, também não te consumas. O Senhor Jesus disse que ias ter todos aqueles que vêm a Jesus. Compreende? Então, tens um fardo, ajuda o Senhor para levar o teu fardo. O Senhor não disse que ia tirar o teu fardo. E não o teu jugo. Não se confunda com a palavra de Deus. Agora, muda de posição, vamos orar ao Senhor. Não precisa ficar em pé. Senhor, desde que adoramos e bendizamos pelo facto do Senhor ser sempre o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus de amor, o mesmo Pai eterno, o Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos por isso. Além de tudo isso, Senhor, está o teu amor em ter nos salvado e ter nos dado vida eterna. Senhor, estamos perante a Tua Palavra, sabemos que a Tua Palavra é poderosa, então, Senhor, ajuda aquele que está para falar e aqueles que já estão escutando, Senhor Deus, seja a Tua bênção, a Tua unção sobre cada um, Senhor, e que o Teu nome seja honrado e glorificado e que todos os ouvintes sejam abençoados. No nome santo do Senhor, que é rico em bênçãos, o Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E os amados irmãos dizem, amém. Deus conhece-te perfeitamente. Deus te conhece pelo teu próprio nome. E Deus também quer te ajudar.
A mensagem de Deus para hoje e agora é um convite do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando falamos Deus, estamos dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. É o que significa Deus. Deus não é um nome de uma pessoa. Deus é um nome de um posto. Então, Deus, Jeová, Deus, Adonai, etc., etc., é Deus sobre todos. E quanto a nomes, são mais de 30 nomes, os nomes de Deus. Muito bem, é bom sabermos isso. Então, quando nós dizemos Deus, estamos incluindo, por assim dizer, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. A inquietação, tu sabes o que é inquietação? É uma das grandes características do mundo perdido. Estamos sempre com pressa, tudo está pressa, está tudo cheio de pressa e ninguém sabe para onde está indo. Se eu tivesse tempo para desenvolver isso, a gente desenvolvia. Aeroportos, não cabe mais ninguém. Aviões, não cabe mais ninguém. As fábricas de fazer aviões não dão vencimento. Comboios, principalmente na Europa, para acartar pessoas, não há comboio. Há comboios daqui até o fim horrível, para os lados da Europa. As pessoas estão todas a fugir e a correr, e quanto mais depressa, melhor. O cão de 100 milhas à hora já não é vantagem nenhuma. Daqui a dias tudo vai andar de voo, voando por aí. Tem calma, não chegou esse tempo ainda. Toda a gente a correr, repara só nisso, tira 5 minutos no canto de uma rua ou num lugar próprio e tu vais ver isto para baixo, isto para cima. Alguns não sabem para onde é que estão indo, mas acerca disso a gente pode continuar falando de uma outra vez. Temos 3 colegas que não interessam a ninguém, mas parece que já nascem ao nosso lado e nós não temos... Temos um jeito de os vencer, mas é preciso cuidado. Esses colegas são o fracasso, o desapontamento e a negligência. Sabe o que é negligência? Não sabe? É isso mesmo. Então, mas com tudo isso, deixa eu continuar. Com tudo isso, parece difícil admitir que o descanso está somente em Jesus Cristo. Podia estar em Jesus Cristo e ninguém saber, mas Jesus publicou com sua própria boca: vinde a mim e encontrareis descanso. Para quem? Para as vossas almas. Quando eu disser alguma coisa, verifique se estou falando certo ou não certo. Não certo é igual a errado. Então, quando lês a palavra do Senhor, vê se compreendes o que é que estás lendo. Porque senão ficas só consolado por fora e não por dentro. Jesus é o descanso, mas é para as nossas almas. É bom nos compreendermos. O Senhor oferece descanso para as nossas almas. Não é descansar para o trabalho, porque não é nisso que a gente está falando. Então, consolo, paz, descanso, consolo e paz é exatamente o contrário da natureza agitada do pecado. Isso vem com a gente. Ninguém tem culpa de ter nascido da forma como nasceu. Deus sabe isso primeiro do que todos. Mas eu estou só lembrando, eu estou trazendo esses pontos a lume, à superfície, a fim de nós compreendermos os 3 versos que... O último verso que nós lemos, se o Senhor permitir, a gente vai falar deles uma outra ocasião por causa do tempo. Mas vamos continuar. Esta situação não é nova. Isso, tudo que eu estou falando até aqui não é nada novo. Essa falta de consolação, esse convite para virem a Jesus. Lemos na Bíblia que
há cerca de 2000 anos, o Senhor Jesus estava convidando as pessoas para virem a Ele. Vamos então ver como é que as pessoas podem responder ao convite de Jesus, vindo e seguindo a Jesus. Porque o facto não é só dar uma pregação, o facto é dizer alguma coisa que nos indique como sermos abençoados. Porque disse no princípio, Deus nos ama, sem sombra de dúvida. Deus prova isso, está provado, vai ficar provado por toda a eternidade que Deus não só amou este mundo, mas ama este mundo. Qual é a prova? Deus deu o seu Filho para morrer a nossa morte, para morrer em nosso lugar. Mas espera lá, mas toda a gente está morrendo para aí, eu estou-me referindo a eu. Eu não morro. Eu sou um espírito. Tenho uma alma e vivo em um corpo. Eu não sou um corpo, eu tenho um corpo. É esse espírito que não morre aquele que vem a Jesus. Compreendido? Muito bem. Isso não é a primeira vez que estamos falando disso. Isso é, não estou sendo repetitivo, isto é, confirmando e afirmando o que temos falado, porque uma vez só não é suficiente para nós marcarmos tudo. Vamos ver então, acabei de dizer, como é que pessoas podem responder ao convite de Jesus, vindo e seguindo a Jesus. Primeiro, ouvir a Jesus não é popular e até pode não ser agradável. E a prova está à vista, porque se fosse, centenas ou milhares estavam sempre vindo a Jesus. Há um empecilho terrível para uma alma vir a Jesus. Há uma luta de demônios que nós não os vemos e graças a Deus que não os vemos, porque se os víssemos nem saíamos de casa. Assim como este salão nós estamos, há tanta coisa aqui dentro que se nós os víssemos estávamos sempre a pôr as mãos diante dos olhos. Há raios que estão andando daqui para ali, daqui para o pé da porta, desse microfone para lá, de lá para cá, daqui para... Só que a gente não vê, graças a Deus que a gente não vê. E espíritos que não nos querem bem estão fugilando por todos os lados, distraindo um irmão, distraindo aquele, distraindo o outro, procurando uma coisa que perturbe o ambiente. Por isso nós devemos estar sempre como que em constante oração, principalmente quando estamos ouvindo a palavra de Deus. Para que não haja... É muito fácil. O inimigo é sagaz. Não vamos falar do inimigo, mas sabemos que temos esses inimigos à nossa volta. Então, deixa começar. Ouvir a Jesus não é popular e pode não ser agradável, mas em boa verdade se diga que o problema não está no pregador e na apresentação da mensagem. Vemos em João, capítulo 5, 39 e 40. Não precisa abrir, eu vou ler. O que o Senhor Jesus disse aos fariseus a este respeito está escrito, como acabei de dizer, em João 5, 39. Diz assim: examinais as Escrituras. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. As Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Presta atenção. Jesus disse aos fariseus: vocês examinam, estudam cuidadosamente a Escritura, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Os irmãos estão percebendo? Jesus está falando disso aos fariseus. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Os irmãos já leram isso na Bíblia? Isso é uma declaração.
Isso é uma declaração maravilhosa e poderosa. Vocês estudam as Escrituras, vocês veem que as Escrituras falam de mim e vocês não querem vir a mim para que eu vos abençoe. Isso foi dito. Mas esse espírito que existia nos fariseus não morreu ainda. O espírito não morre. Esse espírito ainda anda por aí. É o que impede as pessoas de ouvir o Evangelho e não darem o passo para se entregarem a Jesus. Não é nada mais do que isso. E se nós pensarmos, vamos realizar que é isso mesmo. Como fazer? Lutar em oração, como temos feito. Nosso cenário não é novo. E devo esse exemplo para vos dizer que isso não é novo. A palavra é a mesma. Eu estou falando da palavra que o Senhor Jesus falou. O pregador não é o mesmo. Naquele tempo foi Jesus, o melhor e maior pregador de todos os tempos. Agora aqui não é, mas não faz muita diferença no que diz respeito à aceitação. Se não me aceitam a mim e a outros como eu que estão fazendo o mesmo, anunciando a salvação em Cristo Jesus, não fique nervoso nem aborrecido, porque já naquele tempo fizeram o mesmo ao próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como nunca teve vindo na língua, disse exatamente na cara, diretamente a eles, chamando-os pelo nome. Ou pelo nome da sua religião, por assim dizer. A vida eterna está em Jesus. Vamos dizer juntos, amém. Só mais uma vez. Amém. A vida eterna está em Jesus, não nas Escrituras. Eu vou agora dizer mais uma vez sem parar. A vida eterna está em Jesus, não nas Escrituras. As Sagradas Escrituras lavam-nos a vida, não há dúvida nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que quem quiser pode conhecer as Sagradas Escrituras do princípio ao fim e não ter vida eterna. Cuidado. Eu vou dizer mais uma vez. Podem conhecer as Sagradas Escrituras do princípio ao fim e não ter a vida eterna. A vida eterna vem só de Jesus. De maneira que deixa eu explicar o que é essa vida eterna. A vida eterna não está relacionada com a nossa vida normal e com a morte normal. A vida eterna é a vida da nossa alma, do nosso espírito. A vida eterna funciona. Quando nós falarmos em vida eterna, nós não nos referimos à nossa vida natural. Essa vida vai acabar a qualquer hora. Mas aquele que aceita Jesus como seu Salvador, esse recebe a vida eterna que vem a ser a salvação. Oh, mas ele vai morrer. Bom, não é garantido. Vou-vos explicar porque é que não é garantido que ele vai morrer. Porque pode-se dar os casos que quando Jesus vier no arrebatamento, as pessoas vão ser transformadas e não vão morrer. Isso é uma outra história, mas se houve uma esperteza na mente de alguém que todos vão morrer, não necessariamente, porque, por exemplo, se o Senhor Jesus viesse agora, muitos seriam transformados para corpos gloriosos e ir para o céu sem morrer. Morrer é uma coisa, ser transformado é outra. Mas todos os que morreram em Cristo, todos que ouviram o convite de que Jesus fez, vinde a mim, todos estão cansados, esses têm vida eterna. Aconteça o que acontecer, não há inimigo, não há espíritos do outro lado das travas, não há nada que impeça. Não há nada que impeça isso. Isso está nas mãos de Deus. Vamos dizer glória a Deus. Podem nos tirar tudo o que quiserem,
menos a salvação da nossa alma, porque ninguém a dê, nem o diabo a tira. E dizemos isso para a glória do Senhor nosso Deus, que deu a Jesus, porque tudo isso, a maior parte do que tem dito, é porque o Senhor Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para a nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, e Deus ressuscitou a Jesus da sepultura para a nossa justificação. Essa nossa aqui é a igreja do Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso quase todos os domingos, e se eu dizer todos os domingos mais do que uma vez, é bom. Muito bem. Vida eterna, já está claro o que é vida eterna e morte. Nada disso é novo, mas é necessário reviver. Estamos em um tempo de renovado do ano novo, então vamos renovar algumas coisas na nossa mente. Precisa ser. É por isso que a Bíblia foi escrita, é por causa disso. Senão a história estava lá. Mas a Bíblia foi escrita para ser lida. Os irmãos, por acaso, já tiveram um tempo, eu não vou dizer que foi 6 meses nem nada, já tiveram um tempo que por qualquer razão não leram na Bíblia? Eu já tive. Quando os irmãos ficam estranhos à palavra de Deus, a gente fica estranhos à palavra de Deus, quando a gente tem um certo tempo sem ler a Bíblia. Ocupados com isso, ocupados com aquilo, ou talvez pouca saúde, ou qualquer coisa assim. Às vezes ataques grandes na vida, e a gente fica talvez algum tempo sem ler a palavra do Senhor. A alma, o espírito, o homem espiritual sente a falta do alimento. A palavra de Deus é o alimento espiritual da nossa vida, é ela que alimenta o nosso espírito. Mas a vida eterna não é a Bíblia, não é as Escrituras. Escrituras e Bíblia é a mesma coisa. A vida eterna está em Cristo Jesus. E só Jesus é que dá a todo aquele que nele crê. E vida eterna quer dizer que quando morrer, vai para o céu. É tão claro como isso. É tão claro como isso. A gente pode falar muito tempo à volta disso, etc, mas permita-me ser honesto e franco. Ao nosso segundo ponto. O ser humano faz tudo o possível e o impossível para não ter tempo para as coisas de Deus. Bom, não precisa também dizer amém assim com a voz tão alta como os irmãos disseram. Eu não venho pedir desculpa, mas eu não disse também isso para me envergonhar a mim, muito menos aos irmãos. Mas é verdade. O ser humano, dizendo o ser humano, que é para não falar no homem, e na senhora, e nos jovens, etc. O ser humano faz o possível e o impossível para não ter tempo para as coisas de Deus. O que foi que o irmão disse? É isso mesmo, nem que seja ver televisão, é isso mesmo, nem que seja ver televisão, tem que ver aquilo, mas cuidado com isso, Mas queremos anunciar, depois de tudo isso, que Deus te ama. Eu quero proclamar é mais do que anunciar, é mais do que dizer. Eu quero proclamar que Deus te ama. E eu quero dizer que esse te ama é a pessoa mais infeliz que possa estar ao alcance da minha voz. Deus te ama. E Deus te conhece. Eu não estou falando só para quem não está vivendo no templo. Deus te ama. Deus conhece pelo teu próprio nome. Deus te ama muito mais do que aquilo que tu pensas. E se tu te voltares para Deus, não tens nada a perder com isso. Queremos dizer-te que o Deus eterno conhece-te pelo teu próprio nome. Eu vou repetir o que eu disse agora. O nosso Deus, o Deus de quem estou falando, conhece-te a ti
pelo teu próprio nome. Não interessa o comentário que alguém possa fazer ou tu mesmo. Deus te conhece e Deus te ama. Ainda ontem à noite eu fiz isso ou fiz aquele outro. Por que é que estás falando nisso para aí? Deus te ama. Quanto maior é o pecador, mais amor Deus lhe dedica. Se alguém gostasse que eu provasse o que eu estou dizendo, eu provava, mas eu não vou provar agora, eu tenho mais que fazer. Quanto maior é o pecador, mais amor Deus te dedica. Mais como que a ansiedade Deus tem de te tirar desse lugar atolado no pecado. Mas Deus é assim. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Deus não obriga ninguém a obedecer-lhe. Um dia Deus vai fazer contas com todos e com cada um de nós. Ouça, um dia virá que Deus vai fazer contas com todos e com cada um de nós. Quando eu digo nós, eu digo os crentes e os que não são crentes e os que nem querem saber da crença. Lembre-se disso. Um dia vai ficar na presença de Deus e vai ser julgado pelo que podia ter feito. É por isso que eu estou falando assim. Eu não estou me fazendo esperto. Eu não estou dizendo que sei mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus. De alguma sorte ou maneira, eu fiquei com esse encargo. O meu dever é fazer o meu melhor para te dizer que Deus te ama. Mas um dia eu vou dar contas a Deus e eu vou ficar sabendo se eu fiz o que devia ter feito, como devia ser, ou não. E conforme o resultado da análise, é que eu vou receber um certo galardão, porque Deus não só salva o pecador, mas ainda por cima dá-lhe vida eterna e ainda por cima dá-lhe um galardão no céu. Mas esse galardão não vai ser igual para todos, vai ser de acordo com o que ele ou ela fez ou foi fiel. Misericórdia. Misericórdia, nem um amém. Vamos dizer todos glória a Deus? Mas esse julgamento não leva ninguém para o inferno. Isso é o julgamento da igreja, chamado, em versão portuguesa, chamado o Tribunal de Cristo, para que cada um receba da parte do Senhor conforme as suas obras. Assim é que está escrito. Então, fique isso nesse princípio de ano bem gravado na cabeça de João Melo e em todas as nossas mentes. Nós vamos receber o que temos para receber, derivado do amor de Deus e derivado de acordo com aquilo que nós servimos o Senhor. Mas vai haver um outro julgamento no final, que não é o julgamento dos salvos. Disso eu não vou falar agora. Vamos terminar o que diz respeito à mensagem para hoje. É bem possível que alguém que me está escutando saiba exatamente o que é que eu estou falando. E se tu estás percebendo isso, eu vou-te afirmar que o Espírito Santo está te ajudando a perceber alguma coisa. Chegamos a um ponto de que nós nunca sabemos quem é que nos está ouvindo. Se tiver algum segredo para dizer a alguém, não lhe leve o seu automóvel para dizer um segredo a alguém, porque lá não estás seguro. Então, ninguém está seguro quase em parte nenhuma. O que acontece, graças a Deus, é que a maior parte das pessoas não querem saber de mim. Se eles quisessem saber de mim, toda a gente sabia coisas que não deviam saber. Vinde a mim e vos darei descanso. Eu não quero que ninguém saia daqui com medo disso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é verdade. Um dia desse eu estava ouvindo uma mensagem já um tanto quanto antiga e eu estava dizendo, quando fores ao Stop and Shop, não comas uma uva, porque eles estão te vendo comer aquela uva. Não te vão dizer nada porque não tem importância,
Mas então a pessoa paga só para estar vendo alguns 20 ou 30 monitores ou qualquer coisa e não faz nada lá dentro que não esteja sendo observado. Algumas lojas dizem aos empregados, se alguém levar isso, não digas nada, deixa-o levar. Ainda por cima, mas estão sabendo. Por isso, eu estou dizendo isso para saber, se o homem já chegou com isso, diz-me Deus. Leve isso para casa. Se o homem já chegou com a técnica a esse ponto de conhecer por dentro e por fora, diz-me então Deus. Deus não sabe o que é que eu estou fazendo, Deus não sabe o que é que é disso. Isso são coisas que se dizem só no princípio do mês de janeiro. Vinde a mim e vos darei descanso, mas como vir e seguir a Jesus? Como é que se pode fazer isso? Nosso amigo chamado filho pródigo, depois de ter desperdiçado tudo e mais alguma coisa, disse a si mesmo, vou levantar-me, vou ter com meu pai, vou dizer-lhe, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai o abraçou e deu ordem para tomarem conta dele. Viste o que disse? É assim, volta-te para Deus e Deus vai-te receber da maneira que tu estás. É o que o Senhor Jesus queria dizer e disse, contando a parábola do filho pródigo. É o que Deus faz com aquele que vem a Jesus. Terceiro ponto para nós terminarmos. No nosso caso de igreja, nós os salvos, cuidado. Quando eu digo nós os salvos, não tem nada a ver com orgulho. Eu estou dizendo a verdade. Há pessoas neste mundo, agora mesmo, que são salvos. E há pessoas que costumam dizer, há pessoas que ainda não são, mas vão ser. Deus ainda vai lhes ajudar a abrir os olhos e eles ainda vão ser, sabe? Porque constantemente pessoas estão sendo salvas. Os salvos não são melhor do que ainda não são salvos, já aceitaram Jesus e já são salvos. Quem não aceita Jesus não é salvo. Quando morrer, eu vou dizer isso de joelhos, com humildade. Quem não aceita Jesus, quando morrer, não vai para o céu. Alguém pode dizer, bem, só Deus é que conhece o coração. Bem, eu não sou Deus, eu não quero me meter nisso. Mas segundo a palavra do Senhor, Jesus morreu na cruz. E que todo aquele que quiser ser salvo, tem que crer em Jesus, que Jesus morreu a meu amor. Bom, já repeti isso 2 vezes ou 3, mas não interessa. No nosso caso, Jesus veio ao nosso encontro, tornou-se o nosso caminho, a verdade e a vida. E ainda está convidando e dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Como disse no princípio, Deus te ama. Receba o convite, vinde a mim, todos que estáis cansados. Estou 2 palavras acerca disso. Essa palavra todos é digna de consideração. Não tem nada nessa frase que define os salvos e não salvos. Então, nesses todos estão incluídos os salvos e os não salvos. Os que são salvos também precisam vir a Jesus. Às vezes, os que são salvos, por uma ou outra razão, e eles sabem, eles estão desviados de Jesus. E para ficar desviado de Jesus, espiritualmente falando, não é preciso ir para a escola industrial, qualquer outro ensino. Não, Senhor, é só adormecer um pouco. A Bíblia Sagrada está cheia de levanta-te, crê, busca, fala, corre. Como é agora? Levanta-te, levanta-te, nem que sejas gemendo, Deus vai te ajudar. Eu já estou velhinho, eu estou muito fraco.
Fraco nada. Deus não quer saber disso. Tu és fraco nem nada. Levanta-te mesmo. Não podes levantar a voz, fala sem levantar a voz. Não podes levantar o braço, fala sem levantar o braço. Mas tu tens que dar o primeiro passo. Tu tens que fazer alguma coisa. E se não podes fazer nada, pelo menos crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O crente é a mesma coisa. Às vezes ele está muito embaixo. Quem é que vai me ensinar isso? Não está aqui ninguém que me ensine isso. Eu sei isso melhor do que todos. Eu sei o que é estar embaixo e estar em cima. É por isso que eu estou falando. O crente pode estar embaixo. Nada tem graça, nada tem aparelho, nada tem aparelha, nada converge com aquilo, nada casa com aquela situação. Busca o Senhor. Levanta a cabeça e busca o Senhor. Está escrito, busca-me e eu te responderei. Os crentes precisam também vir a Jesus, porque Jesus tem poder para renovar as nossas forças. Mas esse passo tens que o dar. Se não puderes dar, começa só. O Espírito Santo anda à volta de cada pessoa neste mundo. Isso é uma forma melhor que eu possa ter. Eu não sei se tivesse uma melhor, eu usava. O Espírito Santo anda à volta de cada pessoa neste mundo, dos salvos e dos que não são salvos. Dos salvos para eles abrir os olhos e andarem vivos diante de Deus. E dos que não são salvos para eles ouvirem a palavra do Senhor e se entregarem. O momento, se Deus quisesse, mandava um anjo a este mundo e salvava toda a gente. Deus criou este mundo cheio de picos e de montanhas. Se Ele quisesse, dava uma palavra, ficava a gente toda salva. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o pecador venha a Jesus. Deus não quer obrigar. Há pessoas que não querem nada, que não querem ir para o céu. E eles sentem-se bem índio, seja lá para onde for, eu não quero dizer o nome. Há pessoas que simplesmente não querem. Deus não obriga ninguém. Mas Deus diz, tu queres? Buscai o Senhor, é o que está escrito. O crente necessita também de ouvir esse convite. Vinde a mim, crentezinho, estás tão abatido, estás tão fraquinho, tens tanta coisa de roda de ti, tens 1001 razão para estar triste, para chorar e mais não sei o quê. Ok, mas Jesus está dizendo, vinde a mim. Jesus está dizendo aos crentes, vinde a mim. Em vez de alegrar, em vez de fortalecer. E estou falando assim, e eu posso comprovar, porque diz que é todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se é todos, inclui também o crente. Não vale a pena teres a mania que tens as divisas, que és crente e estás como um emplasto por aí. Emplasto, isso é a conversa da vovó. Mas seja lá o que for. Não, senhor, o crente precisa ser avivado. Vem, Jesus, o convite está aí. No princípio do mês de 2023, do ano 2023. Então, meus irmãos, muito prazer, muito bem-vindos a este culto. Graças a Deus pela palavra que o Senhor teve e tem para nós, porque tudo isso que foi falado passou por essa pessoa que está em pé diante de vocês. Tudo isso passou por mim, tudo isso é para mim. E a maior parte delas com experiência própria. É que não fiques preocupado com o que tu viste. Abre os olhos enquanto é tempo. Tu que não és salvo, dá o teu coração a Jesus. E tu que és salvo, viva e viva alegre diante do Senhor para seres uma bênção na igreja de onde tu estás. Os irmãos, digam amém agora para a minha vida. Só mais uma vez. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos terminar o nosso culto com oração. Dessa vez, por alguma razão, vou chamar o pastor Silvino para terminar o culto com oração. Eu nunca sei quem é que deve chamar. Pastor Silvino, vamos terminar a nossa reunião com oração, mas parece que semana passada eu não fiz isso. Mas se algum irmão tem um assunto pelo qual gostar... Ei, está aqui algum irmão que está se sentindo fraco? Abatido?
só porque já tem mais de 2 anos, anda quase arrastando as botas, sabe uma coisa? Isso não tem nada a ver com o nosso assunto. Venha Jesus, levanta a tua mão, Deus pode te avivar. Nós estamos aqui brincando aos ferros cantos. Levanta a tua mão, Deus pode te ajudar. O pastor Silvino está orando para terminar a reunião e certamente ele vai orar por você nesse sentido. Bendito nosso Deus e Pai, esta tua palavra que foi maravilhosa, que serviu de bênção para a nossa alma, Senhor amado. Senhor, que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que o inimigo use a sua astúcia para nos enganar, Senhor, e por vezes na fraqueza caímos, mas o sangue de Jesus, aleluia, que nos purifica de todo o pecado, nos faz levantar de onde estamos caídos e queremos erguer os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Senhor, há vitória no nome santo e poderoso de Jesus. Palavra abençoada, se nós estamos cansados e oprimidos, queremos chegar, olhar para Jesus, onde vem o nosso alívio, onde vem a nossa alegria, o nosso consolo. Esta palavra que é poderosa, mais eficaz de qualquer outra palavra e que ela está gravada no nosso coração, na nossa mente. E assim, Senhor, ajuda-nos a não pecar contra ti, porque a tua palavra é poderosa para transformar, para perdoar, para salvar aquele que quer vir a Jesus, para nos vivificar aquele que quer vir a Jesus. É só em Jesus que há transformação, há poder, há alegria, há amor. Graças te damos, Senhor, continua abençoando o teu servo rico e poderosamente, Senhor, que continue pregando esta palavra, que nela há poder, aleluia. Há vitória no nome de Jesus, há vitória na palavra santa de Deus, há poder no nome de Jesus. Glória ao teu santo nome. Pai, abençoa cada alma que aqui está ao alcance da minha voz e aqueles que estão lá fora, Senhor, o teu Espírito Santo possa fazer uma obra em seu coração, desviar deste mundo que nada tem de bom para nós, mas a tua palavra tem uma coisa maravilhosa para nós, é para um dia vivermos com Jesus na eternidade. Pai, no nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amados irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e também a inspiração do Espírito Santo do Senhor seja uma realidade em vossas vidas, em vossos familiares e em vossos lares. E mais uma vez queremos dizer amém. Diga amém mais uma vez. Diga ao Senhor, eu recebo esta bênção. Senhor, enriquece o teu povo, Senhor. Não com coisas desta vida, o Senhor já tem feito isso. Enriquece a nossa vida espiritual, Senhor. Guarda-nos do pecado, Senhor. Senhor, põe o teu anjo ao nosso derredor e ajuda-nos, ó Senhor, a fazer o que está da nossa parte. Senhor, ajuda-nos a não pecar contra ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Senhor, salva o nosso vizinho. Ajuda o meu testemunho, Senhor. Salva o meu colega. Salva, Senhor, aquele que está do meu lado, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz uma bênção extraordinária neste lugar e glorifica o teu nome nesta cidade. Te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. E os irmãos gritem e digam glória a Deus. Aleluia. Podem voltar aos vossos lares. Um abraço. Deus vos abençoe.